Olá a todos, mais uma gravação do Unicast, o podcast da Unimóveis Imobiliária, e dessa vez com o meu amigo André Mota. Esse corretor é uma pessoa que também já fez mídia de outras formas, né? Já participou de programa de rádio como eu, assim, eu fiz o Metrópole Imobiliário, ele também já participou de um programa. E André é um corretor especializado em imóveis de alto padrão. Você mora no Horto, né, André? Moro no Horto, vida toda. A vida inteira? A vida inteira. E agora está se mudando, não? Para continuar no Horto. No Horto, né? Pois é. Barrista, Você sabe, que a gente chama, né? a gente sabe que os corretores sabem da vida dos outros, né? Sabe, Então a fofoca, né? Tudo. Então, você sabe, eu sei que você está se mudando, você mora lá naquele prédio que você até mandou pra gente. Isso. Que não vamos falar nome, né? Para evitar um sequestro, uma coisa ruim. Pois é, mas está se mudando, exatamente. Pro do lado. Alguns corretores estão indo mudar, estão indo morar agora no Horto também. Tá uma leva boa. É porque o Horto hoje é um bairro que agrega muito, né, Leitor? Tanto para o corretor que foca nesse mercado de alto padrão, hoje é um bairro que você tem muita oferta. Então, pessoal, corretor tá indo para lá. Para morar, para poder pegar se ambientar. Pega um pedacinho do mercado. Pega um pedacinho do mercado, mas o mercado é de todos, então. Com certeza. Sempre agrega, né, os parceiros? E o que é do homem, o bicho não come. Não é. Com certeza. Você sabe que eu entrevistei aqui Flávio Magalhães, vai falar lá, Alain Lobão, que é um cara especializado no Horto, meu grande amigo. Grande amigo. Marcelo Guimarães também, que trabalha no Horto, e outros tantos que... Léo Martinez também foi agora para lá. Deixa eu dizer um negócio. Léo Martinez é meu amigo de muito tempo. Sim. Eu fui gerente da Josinha Pacheco. Perfeito. E Léo, ele trabalhava comigo, inclusive, eu fiz uma equipe para trabalhar no litoral. Sim. Porque Josinha tinha muitos imóveis lá no litoral. E eu e Léo, a gente fazia muita farra, porque a gente dormia em Baçaí, a gente trabalhava na reserva em Baçaí, eu era gerente dele. Fazia algumas farras. Eu vou contar, se ele não vier aqui contar a história dele, eu vou contar os podres. Os podres. O povo quer saber. Com certeza. Pois é, então o Horto Florestal realmente é aquele bairro central. É um bairro que, como você disse, cresceu demais. Alguns empreendimentos de lá são maravilhosos. Sim. E realmente a gente sabe que aquilo ali tem um grande potencial de venda. Você acha que é por isso que os corretores estão indo para lá? Possa ser que sim. Assim, os corretores de alto padrão de Salvador, porque assim, o Horto hoje é um bairro, hoje não, já tem uma crescente há algum tempo, você sabe disso, que tem muito lançamento. Então, quando tem lançamento, tem oportunidade, né? Então, assim, muitos corretores de alto padrão se especializaram no Horto, mesmo não morando no Horto, e pegou esse gap de você ter prédios novos, modernos, né? É um bairro muito agradável de se viver. Você já vendeu muita coisa lá? Já. Acho que 70% das minhas vendas foram Horto Florestal. Que bacana. Sou barrista total. Pra sair de lá tá difícil. Com certeza. Você sabe que na época que a gente lá na Josinha, nós vendemos o Vale do Luar. E aquilo ali era um negócio, extraordinário. Era fabuloso. E engraçado que Alain falava para mim que eu era o cara do Vale do Luar, porque eu já vendi muita coisa. Sim. Além da época do lançamento, eu vendi muito avulso lá no Vale do Luar. Vendi muita coisa, muitos apartamentos lá. E realmente, depois que começaram a surgir outros empreendimentos, tipo Terras Imperiales, depois Terras Reales, vários outros que... Top Rio também, que teve Top Rio, muita coisa. Teve muita coisa, teve vários, né? Panambi. Engraçado, Panambi eu não vendi bem, porque na realidade o Panambi era um imóvel onde tinha as imobiliárias dominavam, era Brito Amoedo na época, sim. Lopes e eu acho que Ponto 4, né? Ponto 4. Coelho da Fonseca, exatamente. E aí o que acontece? A gente não tinha muita penetração para aquilo. E a gente estava muito focado no avulso na época que o Panambi lançou. Agora eu vendi 3 coberturas das maiores. As coberturas do Vernasa e do Vernasa e do Vernasa e do Maggiore. Pois é, eu vendia 3001 e a 3002 do Maggiore e vendia 3001 do Vernasa. Já valeu a comissão. Depois, inclusive, rapaz, aconteceu uma coisa interessante que a pessoa que eu vendia a 3001 do Maggiore, a gente se encontrava muito para jogar
dominó ali de Passagem. Ah, meu quintal. Ele jogava muito dominó ali. A gente ficava ali, Sim. ia muito para ali, para jogar dominó, e ele era uma das pessoas que frequentava lá. É o público cativo de Passagem. Bem legal aquilo ali. Agrega muito ao bairro, né? E também depois o Pepe agora, né? Pepe. Mas o Pepe é até mais recente, né? Você sabe do que eu estava falando? O Pepe era de um cliente meu, que o cara, rapaz, é gente que não tem problema e procura problema, né? Sim. Aquilo ali, aquele imóvel foi construído por um cliente meu, que é um grande médico cirurgião, que morava naquele condomínio, associação ali atrás, e a esposa era procuradora. Não vou dizer nomes, né? Mas eles resolveram colocar uma delicatesse. Pegaram os funcionários e foram atrás da dor de cabeça, né? Mas não eram da área, né? São pessoas acostumadas com outro tipo de vida. Sim. E resolveram abrir aquela delicatessen, fizeram um prédio, que o terreno era deles ali, fizeram um prédio, e acabaram que procuraram uma sala para se passar. É um negócio... É interessante. E acabaram alugando, não sei se ele é alugado ou vendido para o Pepe, mas aquilo ali com o Pepe realmente, que é profissional da área, que sabe o que toca, né? É assim, eu já tive uma sorveteria até, né? Comecei... Quando a gente se aventura onde a gente não tem uma expertise, é complicado. Bate cabeça, né? Bate cabeça, mercado engole. Empreender no Brasil é difícil, né? A carga tributária, então... Você sabe que ontem meu filho estava conversando comigo, me ligou, ele está abrindo uma empresa de engenharia, eu sou engenheiro, meu filho é engenheiro. E ele abrindo uma empresa de engenharia, e aí me ligou ontem para falar sobre abrir uma... Ele já tem um contador dele, tem um lugar onde ele trabalha e tudo, mas queria ampliar e colocar uma... Eu disse, olha, meu velho, pense bem em você abrir uma porta, porque a quantidade de despesa que você tem, a quantidade de itens de despesa que você tem quando você abre a porta, é um negócio absurdo. Bom, mas você teve sorveteria, e aí como é que você começou no ramo imobiliário? Rapaz, foi algo muito assim, foi fluindo, né? Acho que como tudo na vida, quando a gente gosta de algo, as coisas fluem e os caminhos convergem para aquilo acontecer. Eu sou advogado, né? De minha primeira formação, eu sou advogado. E assim, meu pai sempre foi um cara que... Meu pai e minha família investiu muito em imóveis. E eu sempre fui apaixonado por essa coisa do imóvel, de procurar. Então, assim, minha família é do interior, então quem procurava eu na internet, vendo o que comprar, o que investir, estudando o mercado, sempre fui eu. Então, comecei assim, nesse caminho, tendo paixão pelo mercado imobiliário. Na faculdade de Direito, eu fiz um curso de férias, comecei com Airbnb, com locação por temporada. Imóveis da sua família? Imóveis da minha família. Só que aqui em Salvador, na minha época, não existia Airbnb, não existia hoje o boom que a gente tem da locação por temporada, né? Então eu fui um dos primeiros a começar a alocar imóveis por temporada via Airbnb/Booking, né? Porque eu fiz uma viagem, curso de férias, durante a faculdade, que me hospedei no Airbnb. E nessa época, meu pai estava recebendo um prédio que você conhece muito, que é o Expresso 2222. Ele comprou na planta para investimento e ia colocar esse imóvel pela locação tradicional, né? Aí cheguei de viagem. Aquele terreno era de um grande amigo meu, Moreno. Eram de 3 pessoas, né? Era alguns imóveis, né? Ali foi difícil agregar, né? E aí, beleza, recebeu apartamento frente ao mar. Eu falei, isso é a cara do Airbnb. Isso aqui. Aí meu pai com aquela cabeça fechada, falando assim, vão roubar tudo, vão quebrar tudo, vão destruir. E aí eu falei, não, eu aposto nessa ideia. Tinha um dinheirinho guardado, fiz a reforma, eu falei, se não der certo, você tá com o apartamento decorado. Agora, se der certo também, você me deu um ano. A rentabilidade é meio ano. Ele aí viu ali a Gana, menino ainda na faculdade, né? Tinha 20 e poucos anos. E aí fui, apostei na ideia. Era muito embrionário, eu pegava roupa, tinha que carregar com faculdade, com estágio, então fazia troca, recebia hóspede, tinha muito estrangeiro que hoje já se consolidou mais dos brasileiros, né, utilizando Airbnb. Quando eu viajo, eu adoro ficar em Airbnb. Então comecei isso nessa agonia dentro do mercado. Eu falei, cara,
eu gosto disso, né? Sim. É algo que eu gosto. E aí fui trabalhando isso, aí a gente foi investindo em outros e abriu uma empresa de aluguel por temporada, que se chama Alugue Temporada SSA. Sim. Então comecei com essa coisa da administração e tal, sem tirar o Cresce ainda. Hum. Teve um outro lançamento, a Barra ficou um período muito escasso, sem lançar imóveis, e aí veio a Concreta com 535. Sim. Nessa do 535, eu já estava com a carteira de clientes muito estabelecida, de investidores, Sim. e comecei a vender utilizando o Cresce e fazendo parceria com outro corretor. Sim. Então, eu dividia metade da comissão não sendo corretor, né? Tipo, indicando, foi indicável, o cara tipo, fazia essa parceria junto comigo. Eu falei, pô, por que não tirar o Cresce? Por que não, né? Mergulhar de vez nisso. Sim. Aí terminei a faculdade, fui fazer o curso do Cresce e inventei de abrir uma sorveteria. Desviou o foco. Em Estela Maris, morando no Horto. É mesmo. Então eu saía do... Antes de chegar lá, o seu sorvete já tinha derretido. Já tinha deitado, a empresa derretendo. Você viu o que é. Eu sempre... Se dando bem demais numa área, mas se já fazer outra coisa. E fazer outra coisa. Porque eu tive a ideia de fazer uma franquia, vender franquia de sorvete aquilo, aí, enfim. Um abraço aos ex-sócios. Mas, André, você sabe o seguinte, que o jovem, ele tem direito de errar. Tem, né? E é importante errar. Exatamente. Você aprende mais nos erros do que nos acertos. Né? O erro ensina demais. Eu também já errei demais. Eu tinha uma surf shop, uma fábrica de prancha de surf. Meu pai uma vez... Eu nem vou falar isso que meu pai falou para mim. Rapaz, era terrível. Era um negócio que era uma brincadeira, na verdade, era uma brincadeira. Isso há 35 anos atrás, 40 anos atrás. Foi um negócio assim que foi muito bom na época que aconteceu, mas era um trabalho que você não acredita. E um dinheiro difícil de ganhar, suado. Muito difícil. Olha, o surfista, você vendia, naquela época era moda o surf, né? O surf estava em ascensão. Até eu cheguei em casa hoje e assisti o campeonato que está rolando lá em Bells. Naquela época, rapaz, o surfista mesmo, ele comprava uma parafina, reclamava do preço, aí ele pedia para pendurar. Né? Agora, as pessoas acabavam comprando. E a fábrica de prancha era terrível, porque todo mundo queria o patrocínio. Meus amigos todos queriam o patrocínio. Você patrocinava. É como aqui ganha dinheiro. Pois é. Sim, mas diga, aí você resolveu abrir a sorveteria. Abri a sorveteria e foi um aprendizado, né? Não vou dizer que não deu certo, porque tudo vira um aprendizado. Sim. E em paralelo fazendo um curso de corretagem, né? Então... Na época o curso já era mais longo ou era só aquele curso de 3 meses? Era mais longo. Porque, assim, eu consegui aproveitar as matérias da faculdade de Direito. Você fez então curso superior de corretagem? Não, fiz o curso de corretagem, sim. Superior. De curta duração, né? Foram 3 anos, 2 anos. É mesmo, rapaz? Eu acredito que foi 2 anos. Porra, então eu consegui profissional mesmo. Foi. Ele mesclava metade presencial e metade online. É mesmo, rapaz? Você sabe que na minha época, eu fiz um curso de 3 meses. Foram 3 meses, 3 meses. E tem gente mais antiga que eu, que eles que passavam perto do curso com a janela aberta, o cara jogava de coisa dentro do carro. Pois é, mas diga. Isso é perigoso, né? A gente não viu. Sim, mas diga. Enfim, aí fiz o curso, aí vendi minha parte na sorveteria, e aí entrei de vez no mercado. Né? E aí começou a trabalhar com avulso. Você nunca foi de nenhuma imobiliária? Nunca fui de imobiliária. Então, sua experiência você é um autodidata. Porque, na realidade, a imobiliária, eu fui de uma grande imobiliária, eu só trabalhei, na realidade, em uma grande imobiliária. Sim. Depois, quando a gente saímos de lá da Josinha Pacheco, eu e Yuri Japa, na época. Sim. Japa hoje tem uma imobiliária de altíssimo padrão em São Paulo. Sim. Nós colocamos fomos chamados por um grande corretor e empresário na época, inclusive, que é Roque Lopes, para botar uma empresa chamada Bittencourt Lopes e Taigara. E aí nós fomos aqui, botamos uma empresa aqui na Praça Ana Lúcia Magalhães, e depois de um ano resolvemos
nós três saímos, tínhamos um outro sócio também, que era o Ronzinho, um amigo meu, que faleceu. E aí saímos para poder colocar o imóveis. Graças a Deus, de lá para cá está tudo dando certo, né? Japa precisou viajar, precisou ir para São Paulo, que a esposa dele era diretora da Bel Metal, e aí ela foi transferida para lá e ele foi junto com ela, seguiu o rumo da esposa e foi para lá para poder colocar essa imobiliária lá em São Paulo, que é um grande parceiro lá, precisar de uma pessoa séria e bacana lá em São Paulo, é um cara com uma referência lá hoje em dia. Pois é. E aí, rapaz, esse mercado imobiliário que a gente conheceu, na época que a gente colocou isso aqui, era bem diferente do que é hoje. Você vê o seguinte, você disse que você tem 9 anos no mercado imobiliário. A Unimóvel já tem 17 ou 18 anos. É muito tempo. É tempo. Eu já me sinto velho porque tem tanta gente nova, né? Hoje eu acho que corretor, acho que é tanta série Netflix que todo mundo quer virar corretor, mas não é fácil não. Tem série de Netflix? Muitas. É Netflix, é Prime Video fazendo série de corretor, dia a dia de corretor. Eu só conheço esse negócio de Irmãos à Obra. Irmãos à Obra. Tem vários. Que isso é uma vertente que eu trabalho muito também. Eu faço house flipping. Então eu invisto em imóveis, reformo, revendo, alugo, é algo que eu gosto de fazer. Você se deu bem com isso? Muito. Já tem uns 4 anos que eu faço isso dentro da corretagem. Entendi. De comprar, reformar, vender. No Instagram até posto assim o passo a passo da obra, né? Os desafios da obra. Então é algo bem legal que eu gosto. Você sabe que a gente tem 2 clientes nossos, que é Alex e Fábio. Eram os donos da Hammer Academia. E eles faziam isso aqui em Salvador. Mas eles bateram um pouquinho de cabeça, porque aqui em Salvador as pessoas têm muito pouco interesse em morar em apartamentos antigos. E aqui em Salvador tem um grande. Veja bem, Salvador é um pouco diferente de Rio e São Paulo. Eu sempre falo, Salvador não é Rio e São Paulo, porque aqui as pessoas não gostam do imóvel mais antigo e bem localizado. Porque normalmente, vamos dizer, ali na Barra você tem prédios antigos, uma localização fabulosa, e que não pega preço. Não pega preço. Mas principalmente porque o baiano ele precisa ter um porteiro. E no Rio de São Paulo, o cara já se acostumou a não ter o porteiro, só ter o faxineiro, né? Exato. É bem diferente. A importância é você estudar a praça, né? Porque às vezes vem corretores de fora achando que o mercado é igual lá e acaba não se dando tão bem, né? Com certeza. Porque Salvador é um mercado muito atípico em várias nuances, né? Exatamente. Não só sobre isso, então. Quer dizer, esse tipo de coisa que você faz, então é uma coisa que para você deu certo. Deu certo, graças a Deus. Tem dado então não certo. Falo muito não para poder as outras pessoas... para continuar dando certo. Não, mas isso aí eu vou dizer para você, isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender, o que dá certo para você, muitas vezes não dá certo para mim. Exato. Tem que gostar de obra. Em primeiro lugar, eu ter paciência. Eu gosto de obra. A maioria das pessoas não gostam, né? Rapaz, a maioria das pessoas precisa ter uma equipe boa. Uma equipe boa. Pois precisa... Meu pai, sim, ele tem construtora no interior, que é em Serrinha. E eu cuido da incorporação também, é outro braço que eu faço, né? Então essa parte contratual da construtora dele sou eu. Eu tenho uma equipezinha que era em Salvador, acabei transferindo toda para lá. Então, assim, eu já tenho isso meu no sangue, esse negócio da construção civil. Então, reformar apartamento, revender, sou apaixonado. Eu faço pelo menos 1, 2 por ano. Bacana. E loteamentos, você trabalha com isso ou não? A gente edifica, né? Mas você já pensou em trabalhar em condomínio, fazer condomínio, fazer loteamentos? Você sabe que no interior isso está explodindo. Lá, meu ex-sogro e minha mulher atual, eu até brinco que eu só caso com mulher de Macarani. São de Macarani. Então, eu fui morar uma... Peraí, você só casa com mulher, então você já casou com quantas, rapaz? 2. De Macarani. Você não, porque, veja bem, eu fui... minha ex-mulher... Eu sou rei de Macarani. Minha ex-mulher era de Macarani, rapaz. Macarani. Para o seguinte, minha ex-mulher era de Macarani. E meu sogro tem uma fazenda lá que nós tínhamos uma mineradora de granito lá. E eu fui tomar conta dessa mineradora, acabei me separando por diversas situações, apesar de ser muito amigo de minha ex-mulher, mas eu fui morar lá e me separei, continuei morando lá porque eu era secretário de meio ambiente. E aí
conheci minha atual esposa e me casei, sou muito feliz até hoje. E lá, o meu sogro, a fazenda dele era dentro da cidade. A cidade cresceu para dentro da fazenda dele. Sim. E nós fizemos 3 condomínios lá. E deu muito certo, muito certo. Agora, engraçado, você falou um aspecto aí de seu pai, que são as pessoas mais velhas, você vê o que é a cabeça da pessoa mais velha, né, André? É. Meu ex-sogro, ele dizia, não existe ex-sogro, diz que existe sogro, né? Porque é uma relação lateral. Sim. Quando eu dizia assim para ele vendia terra e as pessoas faziam condomínio. Tá. Eu dizia, rapaz, não vou fazer isso não, vamos fazer o Incorpore, condomínio, vamos incorporar. Aí nós fizemos o primeiro, ele dizia assim, ninguém vai pagar, vai ser confusão. É. Rapaz, não teve uma só pessoa que atrasasse, ou que atrasar até um atraso, mas que deixou de pagar. É. Porque o condomínio, você só dá a escritura depois que a pessoa termina de pagar. Sim. Né? Uhum. Então é um grande negócio. Quem sabe para você se interessa? Eu tenho umas áreas. Umas áreas, né? Tem umas áreas que podem me interessar. É, mas chega de tanta dor de cabeça. Tem muita coisa. É porque assim, você tem que fazer o que você sabe fazer. Isso eu aprendi na dor com algumas coisas, né? Então, a gente faz muito hoje lá no interior, né? Dele, de meu pai, da gente. É mais, se você for lançar um condomínio para vender lote, é mais popular. Então, a gente focou nesse nicho de construir, é difícil mesmo, construir prédio. Sim. Então, engraçado você falar que as pessoas desacreditam achando que não dá certo, mas eu fiz um estudo de mercado lá em Serrinha que não tinha prédio empresarial de andar. E o último lançamento que a gente fez, a gente foi um lançamento que fez lojas embaixo, 2 andares de salas empresariais, com 64 salas, Sim. e uma torre residencial em cima, estilo Mundo Plaza. Sim. Vendeu todas as salas. É mesmo, rapaz? E que ninguém falava, não vai dar certo, não vai vender. Então, assim, Alguém falava isso? muita gente que no sala no interior. Interior, é. Entendeu? Interessante. Então, teve um cara que comprou 10 de vez. Rapaz. É. E aluga? Não, tá em construção esse último, né? Sim, entendi. Então, a importância de a gente acreditar na gente, né? No nosso filho e fazer algum estudo de mercado. E impressionante também a força do interior, né? Você vê, antigamente as pessoas vinham muito do interior para Salvador para fazer sua vida aqui. Exatamente. Hoje as pessoas, eu percebo muito isso, as pessoas hoje do interior, elas são muito mais apegadas à sua origem e muita gente vem para cá, estuda e volta para lá, para morar lá. Até porque o interior hoje ele está dando muito mais condição da pessoa se divertir. Antigamente, rapaz. Uma estrutura, né? De shopping, lá tem shopping, cinema, tem tudo. É né? mesmo, rapaz. Serrinha, assim. Daqui a pouco vai E a pra vaquejada de Serrinha. Vaquejada. Você corre vaquejada? Não. Não? É mesmo. Vamos ficar no que a gente conhece, né? Mas vaquejada é um negócio bacana. Eu Não, fui eu gosto. vaquejada. A gente tem hotel lá, 2 hotéis, tá tempo. Ó, fazendo propaganda. Faz aí. Que é o Serra Plaza Hotel e Serra Plaza Hotel Premium. A gente está até ampliando agora. Então, é isso. Construção civil sempre teve essa. Eu sempre tive isso no sangue, né? E transferi aqui em Salvador para minha paixão, que é imobiliário. E você pretende construir em Salvador, não? Você acha que é uma coisa que você daria para você fazer aqui? Hoje não, mas quem sabe, né? No futuro. No futuro, eu nunca diria nunca. E agora vamos voltar para a corretagem. Mas é interessante saber de sua vida, da história. Da história. Porque, pai, o sucesso da pessoa é muito parte da história e a gente percebe isso. Na realidade, você tem um background que pôde lhe dar um suporte para que você hoje tem um conhecimento, e a gente sabe que o conhecimento que você tem é pelos imóveis que você manda, e André manda muito imóvel para a gente anunciar aqui na Unimóveis. São muito bons imóveis, né? De você. E isso é uma coisa que é bem bacana. E isso só pode vir de uma pessoa que tem um bom background na parte imobiliária. E é interessante você falar isso sobre os parceiros. Sim. Hoje, para quem está começando, você conseguir criar um network, uma rede de pessoas que você confia,
Isso é muito importante. Então, assim, eu tenho você, Lito e um Imóveis como uns grandes parceiros, Sim. né? Que eu confio. Então, assim, eu Você pode mando abrir imóvel, seu eu nome, sei que nunca na vida Lito vai me sacanear dá uma de bola nas bater na costas, porta né? de uma Com portaria, certeza. entendeu? É lógico. Você sabe que acontece muito, né? No mercado. Demais. Infelizmente, Infelizmente. é uma coisa. É a integridade que muita gente tem, né? André, eu sou Ah, conselheiro do Cresce, tá? Né, na realidade, eu sou do Cresce há muito tempo. Eu fui membro do Conselho de Ética do Cresce. A gente fazia julgamento. Rapaz, a gente vê barbaridades ali. Vê coisas que você não acredita. E aí, isso é um corretor burro. Porque o corretor precisa entender que ele não vive de uma corretora, uma comissão. Né? Às vezes o cara queima a sua vida profissional toda por causa de uma comissão. Exatamente. Às vezes a gente às vezes entende. E o mercado é um só. Todos se conhecem. Todo mundo. Chega, senta no vazio, senta no de passeio. Toma malha. Pois é. Não, um cara que não trabalha certo, Pois é. você Lito, você vai me dar uma referência. Não é que eu não vou deixar de falar com você, mas pô, eu já vou com o pé atrás com esse cara. Com certeza. Porque ele já pisou na bola com um cara que eu tenho respeito. Pois é, né? exatamente. Então, o mercado é um só. Alto padrão, então. Alto padrão, pois é. Isso é muito importante. E o que acontece, rapaz? O alto padrão, ele dá uma coisa pra gente, que é uma comissão diferenciada, Sim. que dá possibilidade. O cara não precisa ser usurário. Né? Ele, ao longo da vida dele, ele vai ganhar diversas comissões, e seja 50%, e em casos isolados, 40, 20, 40. Pois é, que é uma situação que eu até brinco aqui com o pessoal, que muitas vezes tem corretor que quer até nisso se beneficiar. Né? É difícil, porque às vezes, hoje em dia tem muito corretor de corretagem. O cara vive no grupo e fazendo intermediação. Sim. Muitas vezes você tem um imóvel, aí você tem um corretor que você mandou aquele imóvel, aí eu mando no grupo que você está, aí o cara me manda o seu imóvel. Né? Aí, se você faz 40, 40, 20, eu disse, não, mas esse imóvel o André já me mandou. Né? Isso aí é um negócio que o corretor, inclusive, ele precisa também ter sangue no olho e aprender a também ter as captações dele. O cara que vive só disso não vai para lugar nenhum, né? Dos 20 você não tem como, né? Não cresce nunca, né? Pois é, mas e também é o seguinte, tem gente que vive dessa intermediação, é um negócio impressionante. Isso antigamente não tinha não, viu? Não tinha não? Não tinha não. Eu faço muita venda. Eu sou um cara assim, Lito, que eu não me importo em dividir para crescer. Porque, assim, quando eu pego um imóvel, eu não gosto de ter imóvel na prateleira. Eu gosto de trabalhar, não me importa se vai ser 40, 20, 40, ou 50, 50, ou se eu vou vender sozinho. Não, se o cliente me confiou naquele imóvel, tem alguns apartamentos com exclusividade, né? Que o pessoal confia em mim. Então, assim, se ele confiou, eu vou vender, óbvio, pelo melhor preço, na quantidade de tempo menor possível. Eu não quero um imóvel prateleira. Então, assim, se você vier, pô, André, 40, 20, 40, bora. Essa. Mas né? depende. Tem que ficar ligado. Não, entendi o que você fala. Você tem que ficar ligado, óbvio, né? Na malandragem. Na malandragem, exato. É se blindar do malandro. Exatamente. Mas parceria hoje no nosso mercado é essencial. Para se manter, né? Pois é. Além do Horto Florestal, tem alguns outros bairros que você trabalha que são bem fortes dentro da sua carteira? Barra, Vitória, extensão Graça, Vitória, Barra e Interlagos, no litoral norte Interlagos, né? Você tem casa em Interlagos? Eu tenho casa em Interlagos, então assim, Interlagos é um mercado hoje muito fechado. As pessoas de Interlagos são mais tradicionais de não abrir, né? Sim. Então eu tenho uma grande parceira lá que é Soraya, uma amigona, uma parceirona. Então a gente meio que fez uma parceria muito grande para meio que blindar o mercado mesmo, né? Eu tenho um amigão também que eu chamo ele de Barril. Como é o nome? Porque como eu conheço, ele era filho do cônsul da Finlândia. E ele é José, esqueci o nome dele. Barril. Ele é um amor de pessoa, é uma pessoa também bem confiável, é um cara que eu conheço, é corretor, rapaz. Você sabe que ele é. Você ouviu falar do Fileto Sobrinho? Sim. O Cezinha Fileto era o melhor amigo de Barril. O Cezinha era meu amigo de infância. E Barril, rapaz, esse cara é um cara assim maravilhoso e mora lá em Interlagos. Vieira.
Vieira, sim. Vieira também, um grande parceiro. Fez Pois parceria com Vieira, eu, É. Sarai Vieira. Vieira é uma figura. Muito gente boa Eu demais. chamo ele de barril. É barril, É, eu conheço de menino. É. Ele tem casa lá também. Tem Vieira. casa lá e vive lá. Né? Vive, Você sabe que ele morava. Você conhece a casa. Você conhece o Maçã Ipiranga. Foi o primeiro empreendimento do Floresta, do Morro Ipiranga. Bom Ipiranga. A casa atrás do Maçã Ipiranga era a casa do barril. Sim. Aquela casa bem atrás, que ali era o consulado da Finlândia. O pai dele era cônsul honorário da Finlândia. Cônsul honorário da Finlândia. E ele deveria ter, eu falei com ele, seu pai deveria ter vendido na época, que aquilo foi feito pela Via Sela e nós é que vendemos. Sim. Na época do lançamento, foi o primeiro lançamento. O Morro Ipiranga eram só casas. Sim. E aquilo ali foi construído pela Via Sela, foi o primeiro empreendimento da Via Sela aqui na Bahia, e nós é que vendemos. E eles vendem, aquela casa era da casa do pai de Daniel Dantas. Sim. Daniel Dantas é aquele banqueiro e tal. A casa de trás era de barril. Eu disse, barril, seu pai devia ter vendido para a Via Sela também a casa para poder fazer um empreendimento maior. E também a casa dele ficou atrás do prédio. Então ficou um pouquinho prejudicado por causa de vista, né? Mas aumentava o terreno. E é engraçado isso, que eu trabalho muito vendendo terreno para construtora incorporadora. Né? Tem pessoas que batem o pé que não vende e fica imprensado entre um prédio e outro, acaba achando que vai valorizar, que vai valer um valor. Só vai desvalorizar. Com certeza. Né? Aí eu tenho umas coisas. No Rio Vermelho acontece muito isso. No Rio Vermelho. Eu tenho um terreno no Rio Vermelho bem bacana. Quem sabe não interessa você. Quando terminar o podcast, a gente conversa. Exatamente. Pois é. Sim. Então você trabalha com a Barra, trabalha com a Vitória. Agora o litoral é um pouquinho complicado. Você precisa realmente ter um parceiro lá, porque para atender, né? Atender. Eu marco, a agenda no final de semana. Agora, na época da pandemia, foi uma época que vendi muito transformou. Interlagos Prado Forte. Foi um boom, né? Que as pessoas migraram para lá. E aí eu fico nessa loucura aí. Pra lá e pra cá. Você sabe que eu estava falando aquele negócio de Léo Martinez. Eu fui gerente da reserva Maçaí. Estava até com ele hoje, mas... A reserva Maçaí foi um dos grandes primeiro grande empreendimento de lá de Maçaí. Hoje Maçaí cresceu demais. Na época não tinha nada. Maçaí era uma vila, né, de pescadores e tinha a reserva. E a gente ia para lá, rapaz, era muito interessante, era bacana. E eu trabalhava a semana na cidade, no stand de Josinha, no Salvador Trade Center, e no final de semana eu me picava e ia para lá para o litoral. Era bacana demais. O litoral é muito bom. É bom demais. Pois é. Sim, e daqui para frente, o que é que você acha que vai ser o grande potencial de crescimento do mercado imobiliário baiano? Você acredita muito em Jaguaribe? Jaguaribe? Cara, eu acredito que o Horto ainda tem para crescer. Sim. Muito. Eu acredito que hoje em Jaguaribe estamos com bons lançamentos. Caminho das Árvores. E Caminho das Árvores. Eu acho que a bola da vez é isso. Caminho das Árvores, eu acho que também talvez seja o grande mercado. Que a quantidade de empreendimentos que está surgindo ali. Se por acaso... E tem onde crescer, né? Porque o Caminho das Árvores ainda tem muita casa. Tem muita casa. Então, eu apostaria nesses três. E vou lhe dizer um negócio, eu acho que eu estava falando, o Caminho das Árvores vai ser um novo Horto Florestal, porque é central também, né? Sim. Está saindo muito. Ali a rodoviária saiu, então vai desafogar um pouquinho aquele trânsito dali. A rodoviária ir para Águas Claras melhorou demais o trânsito ali. A mobilidade, o sistema de mobilidade de Salvador também melhorou bastante. Então aquilo ali você sai para tudo quanto é lugar. Então, tem bons lançamentos, boas escolas, um comércio também um comércio forte no Caminho das Árvores, né? Isso é importante. Hoje vão fazer até um mallzinho, né? Dentro, acho que é o pessoal das Inunes que está construindo também. E o Caminho das Árvores é a bola da vez. Eu acredito também em Jaguaribe, Benito. É uma área, porque assim, tem para onde crescer, você tem um atrativo do mar. Sim. E tem um alto padrão crescendo naquela orla. Né? Acho que o da Azul que pegou um preço, o da Azul que foi um produto, tinha a marca Odebrecht, então, né?
Isso valoriza muito, né? Mas o da Azul eu não acreditava que ia chegar no preço que é o da Azul hoje. Mas a Odebrecht sempre foi muito diferenciado. Diferenciado, né? Nós vendemos na época da Josinha, quem vendia a Odebrecht éramos nós. Vendemos tudo. Lá foi Alba Longa, É o que lança. Malhados Cardeais, o Vale do Luar, começou no Chácara Suíça, assim. Sim. Você sabe que a Chácara Suíça, quem construiu foi a Catabas. Catava, sim. A Catabas Jorge. construiu, pois é, a Catabas construiu não era Norbertinho. Porque, na realidade, a Catabas construiu e não deu muito certo. Quando a Odebrecht encampou, porque o doutor Emílio tomou conta do empreendimento, aí virou o que virou, depois eles fizeram Alba Longa e Moradas Cardeais, Sim. depois fizeram Vale do Lar, tinha um cara também à frente ali, que era Jean Cruz, que hoje é dessa empresa que fez o Marloar, o filho dele QPC. E que parece que a QPC vai fazer um lançamento bem bacana ali na Rua do Mar Vermelho, né? Aquilo ali vai ser um negócio... Lançaram agora também o Chuá, que é do lado do Marroá. QPC, eles constroem muito alto padrão. Exatamente. Mas eles têm a essência de lá da Odebrecht, porque eles têm... A escola, né? A escola, porque é um grande gênio da formatação dos empreendimentos da Odebrecht, era Jean Cruz. Foi meu contemporâneo na escola de engenharia, na Faculdade Politécnica. Então ele era mais velho, né? Mas ele já era um cara destacado, sempre destacado. Sim. Pois é. E aí apresentei um programa de rádio. Sim, né? Fale sobre o programa de rádio. Isso aí é uma coisa que eu queria ouvir de você. A gente começou falando disso. A gente começou e acabou na trajetória aí da vida. Foi um convite de um cliente, um grande amigo, né? Que a rádio era Mix FM, que hoje é a Band FM, né? Então, na Mix FM, cada dia da semana era um programa semanal. Então, na quarta era Mix Saúde, na quinta, que era o meu programa, era Mix Imobiliário, no sábado, Mix Alto. Então, cada dia da semana tinha um programa de 40 minutos, no horário entre 7 e 7h40. E aí surgiu o convite e ele falou assim, pô, André, eu fui fazer uma entrevista, né? Fui convidado pela banca. Com Matheus Moraes e Johnny, que era da TV Bahia, né? Matheus Moraes hoje faz um programa de 2 horas da tarde, aquele programa Band. Que hoje é na Rádio Band, né? Que a Mix continua com o Matheus. E aí eu fui convidado para falar sobre imóvel, sobre locação temporada, sobre diversos assuntos. E ele falou, pô, eu gostei. Você não quer apresentar o Mix Imobiliário, não? Aí eu falei assim, rapaz, não vou não. Você tá friozinho na barriga, né? Eu não vou não, eu vou fazer o quê? Toda quinta. Só que aí eu gosto do desafio. E aí eu falei assim, vamos fazer um teste de um mês. Porque eu vou me dedicar. Então, não vou fazer, né? Ele confiou em mim. Então vamos fazer esse teste de um mês, se eu ver que está dando certo, se você vê também que está dando certo, que está gostando, a gente continua e seguimos no barco. Aí nessa fiquei um ano, até eles mudarem a bandeira, né, para a Band, então a Band já não tinha mais programas semanais e aí mudou o sistema. Mudou o sistema. Mas foi uma experiência muito bacana, enriquecedora. Eu agradeço demais a rádio apaixona. A rádio apaixona, é um negócio bacana. Eu fiz 10 anos, mas também é uma escravidão, né? Você acaba tendo aquele compromisso. É o compromisso. Apesar de ser semanal, que o meu era semanal, né? O meu também. Mas você tem que fazer pauta, você tem que ver convidados, você tem perguntas, você tem. Nesse caso, você tem um time de rádio, né? Porque o tempo na rádio você fazia tudo, você fazia a produção também, era isso? Não tinha produtora. Só que eu era o especialista do mercado imobiliário. Então, ela era uma produtora do programa matinal, então era de tudo. Então, meio que eu que fazia, né? Esse aqui toma um tempo, né? Toma. O convite você vê o seguinte, aqui mesmo, aqui a gente, eu tenho convidado, tem que avisar. Se ninguém hoje, tá tudo certo? Corre um convidado não ir. E aí, como é que faz? Já aconteceu 3 vezes comigo. É mesmo? Porra, aí você quer ouvir, então lá, imagina. Ao vivo, aqui é o seguinte, aqui se o convidado não vier, a gente tem que cancelar. Mas aí não tem jeito. Engraçado sobre isso, mas era muito bacana o programa. E os meninos, Matheus e Johnny, também, era legal a dinâmica. Então, assim, no plano convidado
Desgraça não avisa, né? Então, o cara faltando assim 10 minutos, e aí, tá vindo não, tô preso no trânsito, não vou conseguir chegar. Eu olhava, eu era o apresentador, né? Aí eu olhava assim, rapaz, a gente vai ter que conversar aqui. E aí desenrolava. Aí você tem que ter o conhecimento, né? A importância de você conhecer o mercado. Mas você vê, a gente conversando aqui, você vê se você tem conteúdo. E quando o cara tem conteúdo, ele desenrola. Né? Lá no antigo Metrópole Imobiliário, depois no Cadeucíndio, que até existe até hoje o Cadeucíndio, tinha Castro, que era um grande produtor, Ricardo Vasconcelos, que é um cara da rádio, né? É alma de rádio, então. E era bem bacana, porque a gente brincava, tinha negócio de futebol, porque rádio, eu sou Vitória, grande, um time bem melhor do que o time de Ricardo, que é torcedor do Bahia. Então, isso eu sempre me dei bem com ele, porque o time dele é freguês do meu. Então, você está dizendo. mas a rádio foi uma fase boa, eu gostava. E aí, o pessoal lá do Grupo Lomes, eles me davam uma liberdade bacana. Então, assim, eu gosto de viajar pra caramba, aí eu falo assim, pô, e aí, se eu estiver viajando, não, a gente grava, ao vivo, a gente faz de lá a transmissão. Sim. Então, teve um caso engraçado que eu tava em uma viagem, e aí eu fiz a transmissão de lá e deu tudo certo, mas também podia dar tudo errado. Aí eu falei, pô, Matheus, se a conexão cair e não estiver boa, as perguntas são essas aqui, desenrola, vai embora. Aí, não, Andrezinho. O Matheus você conhece, né? É uma figuraça. E aí foi isso. A época da rádio foi muito bacana e enriquecedora. Você sabe o que eu queria fazer aqui? Uma mesa redonda. Nós vamos fazer a mesa redonda com as meninas, que são as Ângela, Flávia Magalhães, Flávia Mer, Samita e Juliana Mafuz. Juliana Samita e Juliana Mafuz e Flávia Mer não vieram ainda. Flávia, eu vou convidar ela, que é minha amiga. Samita é muito amiga de um grande amigo meu, Fernandinho. Sim. E a Juliana também. E Juliana é minha amiga também. Então, e Flávia me pediu para eu fazer com elas. E eu também queria depois fazer com um grupo de corretores. Vou chamar você, vou chamar Igor Rudner, ele gosta do Léo Sampaio, que é uma resenha. Léo Sampaio é o homem que acabou com a cerveja do mundo. Você sabe quem veio aqui que também é muito engraçado, que é grandão, anjo, Antoniel? Não, que Antoniel? Porra, Anderson Cruz. Anderson, você sabe quem é Anderson? Da Melhores Imóveis, você não sabe quem é, não? Ele foi da Moura do B, ele foi o gerente da Moura do B, um dos gerentes da Moura do B. Rapaz, é um resenheiro de primeira linha. Aí vamos chamar aqui para poder botar uns 5 caras aqui para poder bater um papo. Para a gente resenhar, né? Contar as histórias, porque tem história, né? Tem muita história. O mercado imobiliário tem muita história. André, para mim foi um prazer estar aqui com você. Espero que você volte aqui, a gente fazer esse programa, vamos bater um papão e continuar com as nossas parcerias. Eu que agradeço o convite a você, aos Imóveis. Seu podcast é muito bacana. Sim. Agradeço o convite e vamos. Eu topo. Na hora que você chamar aqui, eu tô. Conversar comigo mesmo. Valeu, Lincoln. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima.